Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Exercício. Hoje nós vamos aprender a racionalizar uma fração. Geralmente isso acontece quando o denominador é um número irracional, ou seja, aqueles números que não conseguimos tirar a raiz exata. E o que fazer? Bom, vamos lá, vem aqui para a nossa tela para que você possa entender melhor. Vamos lá? Então, aqui na nossa tela, nós podemos ver o seguinte. Racionalização de denominadores é o processo de tornar um denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor numérico de uma fração. Então, nós podemos fazer isso sem dificuldade. Você pode pensar que é difícil, mas você vai aprender que isso é fácil. Então, eu vou te mostrar todos os casos. Então, vamos assistir toda a aula para que você aprenda todos os casos e todos os detalhes. Vamos lá? Pessoal, o que nós temos nesse primeiro exemplo? Olha aí ele direitinho. Vejam que o denominador tem um número irracional. E o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar esse número irracional do denominador. O numerador ele pode ter um número irracional, mas o denominador não, até porque se eu for dividir por um número irracional, a minha margem de erro pode ser maior. Então, para diminuir essa margem de erro, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. E como é que nós vamos fazer? Vem aqui comigo. Ó. Prestem atenção que a raiz de 3 aqui, eu posso tirar ela tranquilamente se eu multiplicar pela raiz de 3 aqui embaixo. Bom, gente, porém, quando eu tenho uma fração, então, para não alterar o valor dela, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor. Se eu fizer isso, eu não vou alterar o resultado. Você pode ter como exemplo 4 meios. Vamos pegar aqui 4 meios, que nós sabemos que o resultado de 4 meios é 2. Beleza. Mas se eu pegar 4 meios e multiplicar por 3, o que vai acontecer? Então, eu vou ter, multipliquei por 3 o numerador e o denominador. Resumindo, multipliquei por 3 o número de cima e o número de baixo. O que acontece? 4 vezes 3 dá 12. E 2 vezes 3 dá 6. 12 dividido por 6 vai dar igual a 2. Ou seja, quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não vou alterar o resultado da minha fração. Então, ela vai ser uma fração equivalente. O resultado permanece o mesmo. Então, vamos fazer isso aqui na nossa fração que tem o denominador irracional. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí, o que nós vamos ter? 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de... Como os índices são iguais, eu posso pegar e multiplicar 3 vezes 3. E aí nós teremos 2 raiz de 3 sobre a raiz de 9. E nós sabemos que 2 raiz de 3, nós sabemos que a raiz de 9 é 3. Então, o que aconteceu? Eu acabei de racionalizar a minha fração. Racionalizar basta que este número aqui, que é irracional, passa a ser um número agora, racional. Então, este é o processo de racionalização. Vamos para mais um exemplo. Então, vamos ver o que acontece aqui com esse segundo exemplo? Olha aqui que o 5, ele é um número racional. Agora, a raiz de 3 não é, então eu tenho que tirar a raiz de 3 e não vou me preocupar com esse 5. Não preciso fazer nada com ele. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no primeiro exemplo. Olha aqui, o que eu quero tirar é a raiz de 3, então eu vou multiplicar aqui pela raiz de 3 e para não alterar o resultado, eu multiplico em cima também pela raiz de 3. E aí nós vamos ter 3 raiz de 3, né? E 5 vezes a raiz de 3 vezes 3. E aí, como é que vai ficar aqui? Em cima permanece do mesmo jeito. 3 raiz de 3 dividido por 5 vezes a raiz de 9. E aí, nós vamos ter 3 raiz de 3 dividido por 5 vezes raiz de 9 é 3. E aí, eu já posso cortar em cima e embaixo. E a nossa resposta vai ficar raiz de 3 sobre 5. Pronto, acabei de racionalizar
o meu segundo exemplo. Então, vamos lá para o nosso terceiro exemplo para que a gente possa mudar um pouco a forma de resolução. Essa primeira parte, todas as fórmulas seguem o mesmo padrão. Agora, mais à frente eu vou te ensinar outro método para quando essa questão não vier tão simples como está vindo agora. Nós temos a raiz de 2 em cima, temos o 2 aqui embaixo e a raiz de 5. Qual é o meu problema? O meu problema aqui, raiz de 2 em cima pode, não tem problema nenhum ter número irracional em cima, no numerador. O 2 no denominador pode, é um número inteiro, então tranquilo. Agora, a raiz de 5 é irracional. Irracionalizar é tirar o número irracional do denominador. Como é que você faz? Bom, você pega esse raiz de 5, multiplica aqui embaixo e multiplica em cima. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter, como os índices são iguais, eu posso juntar dentro do radical o 2 e o 5. Aí nós vamos ter o seguinte, raiz de 2 vezes 5 dividido por 2 raiz de 5 vezes 5. E aí nós vamos ter a raiz de 10 dividido por 2 vezes a raiz de 25. E aí nós vamos ter aqui, ó, raiz de 10 dividido por 2 vezes a raiz de 25 é 5. E aí nós vamos ter raiz de 10 sobre 10. Bom, pode dividir? Não pode, porque em cima é uma raiz, então não tem como resolver. Então vai ficar desse jeito aqui a nossa forma racionalizada. Então tirei o número irracional do denominador. Bom, gente, mas nem sempre os casos são tão simples como esses. Então vamos lá para um caso mais complexo? Atenção! Quando o denominador é composto por uma adição ou uma subtração envolvendo alguma raiz quadrada, o processo é um pouco diferente. Nesse caso, é mais prático utilizar as propriedades do produto da soma pela diferença de mesmos termos. Gente, como é que é essa fórmula? Você lembra? Então a fórmula é a seguinte, a mais b vezes a menos b é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente vê esse assunto em produtos notáveis. Então, o que acontece? Vamos aí para o nosso exemplo 4. Observe o que aconteceu agora. Nós temos 3 sobre 5 mais raiz de 3. Bom, os exemplos anteriores nós apenas multiplicávamos esses números. Agora nós estamos somando. Quando é soma, eu não posso aplicar o mesmo processo dos primeiros casos. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar os produtos notáveis aí. Então, se você está pensando que é difícil, não é. Vem comigo, vamos ver como é tão simples essa resolução. Olha aqui, ó. Eu tenho 5 mais raiz de 3. O que eu vou fazer? Multiplicar por 5 menos a raiz de 3. Ah, é só mudar o sinal que está no meio? Com certeza, gente, é só mudar o sinal que está no meio. E aí nós vamos conseguir resolver. Então, se eu multipliquei aqui embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Certo? Com ilso é dilso. Nós vamos poder fazer aqui, ó, uma propriedade distributiva. Ó. 3 vezes 5 dá 15. Aí, positivo com negativo dá negativo. E 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Embaixo vai ficar o quê? Embaixo, gente, ó, o que aconteceu aqui? Aconteceu de aparecer o produto notável. Foi para isso que eu fiz. Ó, ficou A mais B vezes A menos B. O que acontece? Basta eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, ó. E aí, como é que nós vamos proceder agora? Tá simples, gente, bem fácil. Você vai pegar aqui em cima, ó, 15 menos 3 raiz de 3, porque não dá para somar e nem subtrair. E aqui embaixo, 5 ao quadrado é 25, menos, aí você corta o 2 com o índice aqui, ó, fica só o 3. E aí nós teremos, então, 15 menos 3 raiz de 3.
dividido por 25 menos 3. 25 menos 3 dá 22. Não dá para simplificar nem nada, então a nossa resposta é essa aqui. Então, essa fração está racionalizada. Então, basta eu pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Se ele estiver somando, eu multiplico por ele subtraindo. Se ele estiver subtraindo, eu multiplico por ele somando. E aí eu vou conseguir achar minha resposta facinho, facinho. Ah, professor, mas nem sempre é assim tão simples. Sempre vai ser essa lógica, não vai ter muito problema. Então, vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo ele vai mexer com duas raízes. Então, vamos ver que o processo é praticamente o mesmo. Embora pareça difícil, não é. Vamos lá? Olha aqui, ó. Bom, nós temos raiz de 5 mais raiz de 3. O que fazer? Multiplicar por esse mesmo número, agora subtraindo, já que ele está somando. Então, nós vamos ter aqui multiplicando pela raiz de 5 menos a raiz de 3. E em cima do mesmo jeito, ó, vamos pegar a raiz de 5 menos a raiz de 3. O que fazer agora, então? Propriedade distributiva. 2 raiz de 5, ó. 2 raiz de 5. Positivo com negativo é negativo, menos 2 raiz de 3. Dividido por, presta atenção, ó, somando, subtraindo. O que eu vou aplicar? Essa regrazinha aqui. Então, basta pegar a raiz de 5 ao quadrado, menos a raiz de 3 ao quadrado. O que acontece? Ó, corta aqui o 2 com a raiz, e aí nós vamos ter 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. E embaixo nós temos 5 menos 3. Então, vocês estão vendo como é fácil? Agora é só repetir, ó. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3, dividido 5 menos 3 dá 2. E morreu Maria Preá. Viu, gente? Falsinho, falsinho, fácil, fácil. Não tem complicação em resolver racionalização. Bom, pessoal, espero ter te ajudado com esse assunto. Esse assunto é gostosinho, é falsinho, falsinho. Mais fácil do que isso, só você se inscrever no canal Exercício. Então, faz a tua inscrição, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Eu quero te deixar aquele abraço e até a próxima!